Muito bom. Vamos lá, meninos. A Lucélia chegou agora. Boa noite, Lucélia. Estamos começando aqui. Nós estamos, então, concluindo aqui a comunicação do espírito lá que se imaginava vivo, né? Fugiu o nome dele aqui agora. É Pierre alguma coisa. Mas, enfim. Vamos sem o nome do homem mesmo, por enquanto, porque o trem sumiu aqui. Peraí que eu já falo para vocês. Pierre Legar, né? É o grande Pierrot. Então, ele está fazendo aqui uma série de comunicações. A gente estava no finalzinho dela semana passada, faltou só um parágrafo aqui que eu quero voltar nele, porque já são as observações de Kardec sobre o tema, né? Nós vimos 3 comunicações dele, do Pierre Legar, e na última ali, Kardec faz uma observação e ele vai comentar ali a respeito, a gente falou isso no finalzinho da nossa reunião passada, que ele vai comentar ali a respeito das questões que ele apresentou lá, principalmente aquela questão do dinheiro, né? Que ele pagou o trem e recebeu o troco, aquela coisa toda. Então, Kardec faz ali um apanhado, né, quase que ali do laboratório do mundo invisível, explicando como isso funcionava, explicando que esse espírito, nessa condição, ele não via outra forma a não ser esse manuseio do dinheiro, né, que isso era automático. Enfim, ele dá ali, aproveita para dar uma doutrinada. Fala ali das propriedades curativas dos fluidos, aí ele está falando ali nos fluidos, que deram origem, através do pensamento, àquelas questões materiais, no caso ali o dinheiro que ele estava falando. Ele faz uma relação com as vestimentas, dizendo que a vestimenta acontece a mesma coisa, e aí ele engata já falando dos fluidos curativos. Ele vai falar que com os fluidos curativos acontece também a mesma coisa, né? Uma materialização desses fluidos espirituais ali, pela vontade do espírito, pela influência dele, e que vai afetar um outro perispírito, trocando as moléculas e promovendo curas. Então, ele aproveita esse tipo de comunicação para poder repassar conceitos que ele já vinha passando em outras oportunidades ali. Mas a gente vai terminar aqui esse trechinho quando ele vai falar do estado dos espíritos, dessa situação do espírito que não se identifica como desencarnado. É só esse trechinho que a gente quer reler, porque eu acho que é um ponto importante aqui para a gente poder estudar. Pode ler, Soraya, mas se eu não compartilhar, você não lê, né? Então. Tem isso, não tem? E aí, Anice, tudo bem? Oi, Anice. Boa noite. Tudo bem, desculpa o atraso. É isso, tá em dia. Estamos começando agora, não perdeu nada ainda. Vamos nessa. Quando chegar aí, você pode ler, Soraya. Bom, vamos lá. O estado dos espíritos, na situação de Pierre Legar, levanta diversas questões. A que categoria pertencem precisamente os espíritos que se julgam ainda vivos? A que se deve essa particularidade? Ela se deve a uma falta de desenvolvimento intelectual e moral? Nós vemos espíritos muito inferiores que se dão conta perfeitamente de seu estado, e a maior parte dos que temos visto nesta situação não são dos mais atrasados. É uma punição? Sem dúvida, o é para alguns, como para Simon Louvet, do Havre, o suicida da Torre de Francisco I, que durante 5 anos estava na apreensão de sua queda, Revista Espírita de março de 1863. Mas muitos outros não são infelizes e não sofrem. Testemunha Pierre Legar. Vide como resposta a dissertação que segue. Ele vai trazer uma dissertação aqui do Santo Agostinho, mas antes da gente entrar nela, vale a pena a gente observar aqui que rumo que Kardec dá para esse finalzinho aqui, né? Que ele vai perguntar ali que categoria que pertencem esses espíritos, né? Porque ele vinha fazendo uma coleção ali de comunicações que ele vinha expondo na revista, né? E aí ele vai avaliar esses espíritos em particular, faz um recorte desses espíritos que são aqueles que não se julgam mortos, e aí ele vai
trabalhar com essa questão da categoria. A gente pode enquadrar esses espíritos em uma categoria? Essa é a pergunta dele, né? Essa categoria, ela seria um indício de uma falta de desenvolvimento intelectual e moral desse espírito? Então, essa é uma pergunta. Ele vai ensinar perguntando, né? Então, são uma categoria distinta, e se forem, ela é por conta desse pouco avanço intelectual e moral? E aí ele já responde, né? Que não é isso que acontece, porque ele vê espíritos mais atrasados, né, bem mais atrasados do que o próprio Pierre Legay aqui, e que já tem consciência de si desencarnados. Ele já sabe que está desencarnado. Então ele descarta, né, pela lógica, essa questão do desenvolvimento moral e espiritual. Então, o fato dele não se perceber desencarnado não significa que ele é inferior, ou que ele seja mais inferior do que uma coleção de outros espíritos, né? E nem forma uma categoria separada. Ele vai colocar aqui uma outra pergunta, se seria isso, então, uma punição, né? Então, já que eles não fazem parte de uma categoria dentro da própria escala espírita, porque eles estão todos lá na terceira ordem, mas isso não quer dizer que ele é inferior, que ele é moralmente atrasado, né? Então, a próxima pergunta tá, mas por que ele fica assim? É uma punição? Né? Qual é a razão? E aí também ele já responde que, em alguns casos, sim, é nítido que é uma punição. E ele dá o exemplo desse suicida aqui, de Havre, aqui, né, que se jogou da torre e ele ficou 5 anos naquela sensação de queda. Então, Kardec traz aí dentro de relatos de suicidas alguns relatos que dão essa sensação. A sensação de que o cidadão ele congelou naquele momento ali e ele vive ali no dia da marmota, né? Ele vive repassando aquela cena o tempo inteiro. Então, ele também não se acredita morto, porque ele acha que ele não morreu ainda. Ele está num eterno morrer, né? Então, tem um outro que ele se lança no trem, né? E ele vai falar que ele vê sempre o trem passando em cima dele. Esse aqui, ele se vê sempre se jogando e se estatelando no chão ali. Isso a gente sabe que é até uma impressão daquele momento que ficou gravada no espírito e ele não conseguiu sair daquela forma do pensamento. Ele ficou ali preso naquilo ali. Que é diferente do caso trazido aqui pelo Pierre Legay. É diferente porque ele está tocando a vida dele, ele continua tocando a vida dele. E Kardec faz uma nota importante aqui, que a gente não pode deixar passar, é que alguns desses espíritos não se mostram infelizes. Então ele não está em sofrimento, ele não está... Diferente do suicida, que ele expressa o sofrimento dele estar repassando aquele ato, né, o tempo inteiro, e a dor que ele sentiu, e a queda, e o horror, esses não. Esses outros simplesmente seguem a vida. Né? Eles não sabem, eles são ignorantes. Então, também não dá para cravar que é uma punição, que é um castigo. Né? Então, é interessante aí. Aí ele vai dizer o seguinte, Santo Agostinho vai trazer as informações aqui que a gente vai ampliar um pouco essa discussão. Certo? Algum comentário aí com relação a essas colocações de Kardec? A categoria... Ô, Mário, na verdade, quando ele fala que não é uma condição, na verdade, é apenas uma condição, né? Estacionária é isso, né? Não precisa classificar de outra maneira, né? Eu entendi assim também, Soraya, que ele não cria uma categoria para esses espíritos, porque você não pode categorizar eles, por exemplo, eles são inferiores moral e intelectualmente, aí formariam uma categoria. Mas para formar uma categoria, todos os inferiores moral e intelectualmente teriam que caber naquela categoria. E não é o que acontece. Né? Quando ele fala, eu vi espíritos muito inferiores a esse, mas que já estavam despertos da questão do desencarne. Né? Então, cara, não sei o que eu fiz aqui. Boa noite, gente. Deu uma doideira. Oi, dona Nora. Oi, dona Nora, tudo bem? Tudo bem aí? Compartilhar aqui. Oi, Marlene, tá bom? Tudo bem, dona Nora? Tudo bem, viu? Entrei atrasado, estava na minha filha, minha neta chegou com as meninas. Mas o Mário não importa, não, ele deixa. Não. De jeito nenhum. Não sei o que eu aprontei aqui, não. Vamos ver se dá. Mais algum comentário aí, meninos? Então, eu entendi assim também, viu, Soraya, que ele não criou essa categoria específica e nem definiu que é uma punição, porque senão a gente é apressado em de repente, falar o espírito é assim, porque ele está punido. Não é. É porque, vamos ver o que vai dizer aqui Santo Agostinho, né?
mas eu acho que é o que ele dá conta naquele momento, aquele espírito, né? Às vezes o choque foi tão grande, né, Mário, que a pessoa fica... Eu acho que não é difícil a gente imaginar muito isso. Quando a gente passa por uma situação desagradável, de qualquer forma que marcou assim, a gente demora a sair um pouco daquele lugar, né? Talvez seja isso, não quer dizer que ele seja nem ruim, nem bom, né? Ele está naquele estágio, vai sair dele, né? Eu penso assim. Isso você está falando do suicida ou no exemplo aqui Não, do outro lá. Sim, sim, sim. E às vezes ele, como ele não tinha, ele nem percebeu que ele morreu, né? Então, Isso. Às vezes ele não é uma pessoa ruim, mas o que acontece? Né? Ele morre. Se ele não tem se ele não é uma pessoa espiritualizada, né? Ele não tem nenhuma situação que possa tê-lo levado a pensar nisso, como a vida continua e ela continua com essa até com essa proximidade do que nós somos aqui, principalmente no começo, o espírito nem se dá conta, não é? Que ele está desencarnado, é o que acontece com ele. E aí soma isso com a própria perturbação natural pós-desencarne, né? Então, se eu já estou perturbado, eu não sei bem o que está acontecendo, né? Se eu, principalmente, não for espiritualizado, eu vejo as coisas diferentes, como ele tentava se comunicar com as pessoas, pegar as coisas e não conseguia, mas a perturbação não permitia que ele alargasse o pensamento e falasse, olha, não, será que eu desencarnei? Ele nem em nenhum momento ele faz essa pergunta, né? Quando eles começam a conduzi-lo para essa conclusão, ele se vê mais confuso ali, e aí ele começa a ter algum pensamento de o que será que está acontecendo? Ele encontrou com aquele outro espírito, né? E aí ele começa a relacionar, mas espera aí, por que eu estou conversando com uma pessoa que já morreu? Né? É uma aparição, não é? Mas por que não me respondem? Mas soma as duas coisas, né? Acho que soma essa questão do fato dele não acreditar, não conhecer esse outro lado, a possibilidade desse outro lado, com a perturbação natural do pós-morte ali. A Lucélia está fazendo uma pergunta aqui, ó. Entender essa punição como consequência dos atos praticados? Então, no caso do suicida ali, né, Lucélia, eu entendi que Kardec acaba colocando aqui que, em alguns casos, sim, pode ser considerado, né, uma punição. Né? Como aí ele cita esse exemplo. Ele fez algo contrário à lei natural, a própria consciência dele ficou ali remoendo aquilo que ele fez, né? Ele se arrependeu daquilo naquele momento e entrou nesse processo, digamos, expiatório, de ficar durante 5 anos ali, passando por aquele processo. Né? Mas não é uma coisa que a Kardec deixa aqui já meio claro, pelo menos eu entendi assim, de que não podemos imaginar que todo mundo que está nessa condição está em punição, seja porque fez alguma coisa de errado no passado. Às vezes é só uma condição do próprio espírito de não conseguir entender de outra maneira essa passagem natural que é do plano material para o plano espiritual. Concordam? Então vamos ver aqui o que nos diz Santo Agostinho. Ô, Soraya, tá meio doidão aqui essa... Você tá vendo normal aí isso aqui? Como é que tá? Tá bom. Então, Só beleza. precisa... Isso, acho que isso Deixa aqui. eu rolar aqui. Então esse é o outro artigo aí. Tá, vamos lá. Sobre os espíritos que ainda se julgam vivos. Sociedade de Paris, 21 de julho de 1864, médium Senhor Vessi. Vou chamar assim. Já vos falamos diversas vezes das várias provas e expiações, mas diariamente não descobris novas? Elas são infinitas, como os vícios da humanidade. Como vos estabelecer a sua nomenclatura? Mário, você sobe, por favor. Obrigada. Entretanto, vindes reclamar por um fato e eu vou tentar instruir-vos. Nem tudo é provação na existência. A vida do espírito continua, como já vos foi dito, desde o nascimento até o infinito. Para uns, a morte é um simples acidente que em nada influi sobre o destino do que morre. Uma telha caída, um ataque de apoplexia, uma morte violenta, muitas vezes nada mais fazem além de separar o espírito do seu envoltório material. Mas o envoltório perispiritual conserva, pelo menos em parte,
as propriedades do corpo que acaba de cair. Se eu pudesse, num dia de batalha, vos abrir os olhos que possuís, mas dos quais não podeis fazer uso, veríeis muitas lutas continuando, muitos soldados se atirando ainda ao assalto, defendendo e atacando trincheiras. Ouvi-lo-eis, mesmo soltando suas urras e gritos de guerra, em meio ao silêncio e sob o véu lúgubre que segue um dia de matança. Terminando o combate, eles voltam aos lares para abraçar seus velhos pais e suas velhas mães que os esperam. Para alguns, tal estado às vezes dura muito tempo. É uma continuidade da vida. Se eu subir mais um pouquinho, né? Obrigada. É uma continuidade da vida terrena, um estado misto entre a vida corporal e a vida espiritual. Porque se foram simples e prudentes, sentiriam o frio do túmulo? Por que passariam bruscamente da vida à morte, da claridade do dia à noite? Deus não é injusto e deixa aos pobres de espírito esse prazer, esperando que eles vejam o seu estado pelo desenvolvimento de suas próprias faculdades e que passem calmamente da vida material à vida real do espírito. Olha que legal, né? Olha que interessante o que ele vai colocar aqui para nós. Então, o Santo Agostinho já vai trazer aqui algumas situações. Então, ele começa perguntando das expiações, porque eles foram perguntar justamente se seria uma expiação ou não. E ele vai dizer que as formas de expiação são as mais diversas. Né? Ele vai falar como vos estabelecer a sua nomenclatura. Porque nós aqui encarnados, a gente sempre quer colocar as coisas dentro de um rótulozinho. A gente quer sempre ter um nome, quer sempre ter uma fórmula. É o jeito que a gente entende as coisas. Né? É o jeito que a gente consegue encadear as coisas. Se nós somos assim, imagina uma pessoa lá do iluminismo, né? Um racional. Eles queriam racionalizar tudo. Eles queriam pegar a natureza e colocar dentro de uma caixinha. E eles achavam que eles poderiam, pela ciência, explicar tudo. Então, tinha essa necessidade. Só que é uma expiação, não é? Então, ele vai trazer essas facetas. Ele vai dizer que pode ser, tem vários tipos de expiações. Né? Também é outra coisa que, às vezes, a gente fica com a visão meio turva, meio nebulosa, porque a gente tem ainda, traz com a gente aquela questão da lei do talião. Né? Então, eu estava acompanhando uma discussão outro dia no site, num grupo de espíritas, e o cidadão falou que estava vendo, não sei se foi aquele programa, não sei se foi Ana Maria, foi o programa da Luciana Gimenez. E foi um espírita lá falar, ou uma espírita, e aí eles estavam falando de um assassinato que houve. Acho que o homem matou a mulher, ou a mulher matou o homem, acho que o homem matou a mulher. E aí o espírita estava explicando que, na verdade, numa outra encarnação, esse que matou havia sido morto pela pessoa. Então, eles tinham um ódio profundo e eles combinaram de vir nessa encarnação para um matar o outro e equilibrar aquilo. Nossa, eu ouvi isso aí, você chega a arrepiar, né, cara? Você vê de onde que o cidadão tirou isso para falar numa televisão aberta. Ele fez um desserviço enorme para a doutrina espírita, sabe? Porque quem reencarnaria para fazer o mal? Você já pensou? Vamos pensar nós aqui. Eu sou uma vítima. Alguém vem e me mata. Eu fico revoltado do lado de lá. E aí eu chego e falo, não, então vamos combinar? Eu vou voltar e vou te matar. Porque a gente fica kits. Velho, para, cara, que ideia maluca é essa? Eu vou ser vítima 2 vezes, né? Eu vou ser vítima, ao invés de eu aproveitar o fato do meu sofrimento, da interrupção da minha vida, da separação daqueles que eu deixei, eu vou voltar para cometer um crime. Qual é a lógica disso? Percebe? Então a gente imagina, mistura tudo. Pega a lei do talião, olho por olho, dente por dente, a colocação do Cristo, quem ferir pela espada será ferido, e a gente acaba deturpando tudo, imaginando que as coisas são assim, né? Se eu matei por assassinato, eu vou ter que morrer por assassinato. Né? Não é assim, é o que ele vem falar aqui. As expiações ocorrem de várias formas. O próprio fato da gente perceber no plano espiritual que você não avançou, né? Que você vê espíritos avançando e você está aqui parado por atitudes que você fez, já traz um sofrimento que muitas vezes não precisa nem de você expiar aquilo. Às vezes, a expiação é a própria falta do sofrimento que te aliviaria. Então imagina o seguinte, eu preciso reencarnar, eu preciso sofrer para poder livrar isso de mim. E você não consegue essa reencarnação naquele momento. Imagina o sofrimento. É pior do que sofrer fisicamente, vocês estão entendendo? Então tem muitas formas, é isso que Agostinho veio falar aqui.
né? Tem muitas Mário, formas de se corrigir. Pode falar, quem? eu já vi assim, por exemplo, a vítima volta, vamos supor, vê isso como pai, ou um pai e filho. No passado, o pai foi violentado pelo filho, vamos supor, um assassinato. Aí vem como pai para trabalhar o perdão. Perfeitamente. É diferente, né? Exato. Totalmente A diferente. vítima vai trabalhar o perdão, É. mas não matar o... Matar o né? indivíduo de novo, ora. Quer dizer, eu andei um monte, aí o cara me matou, ainda tem que voltar para matar ele e voltar também, né? Para um Aí processo. depois tem que voltar de novo para matar outra vez. Para pensar, não é? É uma roda, Tonho. Nunca vai sair da roda, né? Porque aí Pois você faz é. o quê? Volta na outra para de novo, ou uma vez só tá quites? Como é que é essa contabilidade do plano espiritual aí? É tipo assim, ó, você me deu um tapa, eu te dei um tapa, então ficou tudo certo, nós estamos zerados. Né? O que você falou faz muito mais sentido do ponto de vista da bondade divina, né? Da lógica, das leis naturais. Né? Obviamente, aquele que é vítima, ele muitas vezes, né, por estar até mais adiantado, ele mesmo propõe, não, vamos voltar, mas vamos corrigir isso aqui pelo amor. Né? E aquele que foi o assassino, ele sente isso. Né? Ele, quando ele está tocado, né, pela sua consciência de que ele fez alguma coisa errada, ele vai sentir esse amor, esse perdão, e ele vai até sofrer. Né? Não porque o outro está lhe impondo esse sofrimento, mas porque ele está realizando o fato de que ele fez uma coisa errada. Faz muito mais sentido e está muito mais dentro das leis, sobretudo quanto mais a gente vai evoluindo, é mais assim. Né? Então a gente quer pasteurizar, a gente quer colocar um rótulo, a gente quer colocar que jeito que funciona, e a gente quer muitas vezes que colocar assim, tudo funciona desse jeito. Então, quando começa essas coisas, a pessoa falar, eu falo, velho do céu, não conseguiu ver as coisas. Né? Não é nem entender, porque às vezes a gente também não entendeu. Mas olha a diversidade, né? Olha a diversidade que tem dentro do processo, que é o que ele está falando aqui agora. Né? Quantas formas existem de expiações? Não precisa ser do mesmo jeito. Né? Não é do mesmo jeito. Pois não. Inclusive, o doutor Ricardo de Bernardes, ele conta uma passagem também sobre isso, que uma pessoa matou um amigo aqui, mas depois, é claro que ele se arrependeu, ele resgatou a falta dele aqui, porque ele cumpriu pena, tudo direitinho. E quando ele desencarnou, e ele foi uma pessoa excelente, teve uma firma grande, deu muito emprego, foi assim, depois do crime, ele se refez a vida dele, porque ele se arrependeu mesmo, ele não queria ter feito isso. E aí, quando ele desencarnou, chegou no mundo espiritual, ele foi recebido com uma festa. E ele não entendia, ele falou, mas eu sou um assassino. Aí um dos mentores, não sei quem o atendeu, ele falou, mas eu sou um assassino, por que estão fazendo festa para mim? Aí ele falou, não, você foi um assassino, mas você já resgatou a sua falta na sua própria encarnação, porque nós não temos que pagar os nossos débitos só através do mal, de sofrer as consequências. Nós podemos também pagar pelo amor. E você pagou. Ele falou, mas e aquele que eu matei? Aí já é outra história. Ele vai nascer como seu filho para ele te perdoar e você aprender a amá-lo. Então, é uma consequência, assim, lógica. Agora, uma pessoa, igual você falou, numa televisão aberta, representar o espiritismo e falar uma barbaridade, até como você diz, arrepia. Chega a arrepiar. E mesmo assim, esse desfecho, né, dele voltar como filho e tudo mais, ele não é um desfecho definitivo. Não, neste caso, aconteceu assim. Mas vamos supor que essa pessoa tenha matado a outra e a outra, lá no plano espiritual, ela se conscientizou de que está tudo bem, eu tenho perdão, eu não estou nutrindo nada contra ele. Ele seguiu o caminho da regeneração dele lá através do trabalho, do amor que ele dedicou às outras pessoas. Não se sabe se ele resgatou tudo ou se ele vai ter que ter outras experiências, a gente não sabe, mas é possível ele resgatar tudo. Essa é a questão da regra que a gente fica colocando. Isso. E o outro que foi vítima pode muito bem ter falado, não, eu entendo a lei, funciona assim mesmo, ele não tinha condição de tomar outra atitude. Perdoou e pronto. Vou seguir minha vida. Não há necessidade de eu nascer junto com ele de novo, percebe? Porque senão a gente fica criando rodas, né, de reencarnações
cheias de determinismo, cheias de situações que você não consegue se Você tem que desprender do outro nascer como filho. filho para aprender a amar. Você tem que nascer como pai para perdoar. Não é sempre assim, não tem Não a funciona. mesma. Cada caso é um caso. E se a gente verificar, por exemplo, o estudo do Ian Stevenson, que ele estudou mais de 20 mil casos de reencarnação, ele coloca muitos e muitos casos de pessoas que nascem em famílias totalmente diferentes. Eu li alguma coisa. Ele viveu aqui, depois ele reencarnou em outra família, né? Isso é uma coisa que ficou muito enraizada em nós, porque isso vem muito dos romances ali, dessa história de reencarnar. Porque o romance, ele vai trazer muitas vezes um recorte ali daquele grupo de espíritos, que muitos vão caminhar juntos e vão reencarnar entre si ali. Mas outros tantos vão reencarnar em outras situações para seguir outros caminhos, né? Então você tem um caso e você tem os outros casos também, né? Você sabe que isso cria uma confusão danada, é que ele está falando dessas expiações, e a gente vê pessoas sofrendo demais. Você vê lá um casal que se dá mal pra caramba, já esgotou, aquilo tá perniciosa a relação dos dois, e eles falam, não, nós vamos continuar junto, ou um dos dois fala, não, eu não largo, eu vou aceitar tudo, porque senão na outra encarnação tem que nascer com ele de novo, ou com ela de novo. Sabe? É um pensamento míope, você está desperdiçando a sua encarnação aqui numa situação que muitas vezes já não tem mais solução, ficando junto, acumulando mágoas, acumulando situações de discussão, de brigas, de uma coisa, né, que não está trazendo nada e não vai trazer nada para ninguém, com a suposta ideia de que, ao cumprir essa etapa, você não tem mais a necessidade de reencarnar com aquela pessoa. Percebe o tanto que está errado isso? Porque se você... Não estou aqui fazendo apologia à separação, não. Sou casado faz quase 30 anos. E também já está tarde demais para eu criar essa confusão. Estou brincando. Mas o que acontece? Não estou fazendo apologia à separação, mas vejam, tem casais que a gente vê que é uma coisa horrorosa. É algo. E aí você conversa com alguém, ele tem essa ideia destrupada, né? A pessoa tem a ideia de, não, eu estou tolerando, porque senão eu vou ter que reencarnar. Meu, e se você ficar junto com essa pessoa e começar a nutrir por ela um ódio, um rancor, você está piorando a situação. Ao invés de você, no momento oportuno, falar, meu, não dá mais para a gente morar na mesma casa, vamos tentar ser amigo, né? Se foi alguma coisa que a pessoa fez contra você, você tentar perdoar da maneira que você pode naquele momento, mas seguir o seu caminho. Ao desencarnar, você não vai ter caminhado? Para que eu vou ficar construindo uma situação que está me gerando um vínculo até obsessivo com aquela pessoa? Não faz sentido, né? Então, essas mensagens que vêm mostrar a diversidade da doutrina espírita, a diversidade do processo evolutivo, como é que ele acontece, eu acho que são muito ricas para a gente explorar e até para a gente conversar com esses outros espíritas que ainda têm essa visão, né? A pessoa que está lá falando eu não conheço, nem sei quem é. Eles citaram esse exemplo, eu não sei quem é, também não ia fazer julgamento nenhum. Mas, assim, é uma situação que polui muito, né? As pessoas fazem uma ideia totalmente diferente do que é. E aqui a gente vê Santo Agostinho falando, Kardec falou centenas de vezes, muitos espíritos colocaram aqui essa variedade, essa diversidade de provas e expiações e de caminhos evolutivos, né? Como você bem colocou aí. Isso aí, Mário, que você está falando é muito interessante. E nós espíritas, duas coisas, a gente precisa estudar e alargar mesmo o nosso nível de consciência. As coisas não são assim fechadinhas. Cada caso é um caso. Até aqui nas nossas leis humanas, que são atrasadas, né? Tem esse olhar, essa visão, né? E isso vale para essa situação que você está falando, de reencarnação, de relacionamento conjugal, que eu também observo muito isso, de suicídio. No caso do aborto, hoje mesmo eu estava ouvindo uma reportagem, eu falei assim, gente, mas espírita precisa prestar muita atenção, né? Ao invés de ficar falando que é contra o aborto e que nós somos, vai lá acudir a moça, vai lá ver, vai lá dar comida para ela, vai acolher, vai falar, não, filha, eu vou acolher seu nenê. É isso que a gente tem que fazer. Uma vez eu ouvi um pai cujo filho tinha se suicidado, ele me disse assim, Deus me livre desse espiritismo. Porque uma pessoa me falou que meu filho vai reencarnar assim, assim, assado. E ele abomina essa religião até hoje. Então, quem foi culpado disso? Nós, os espíritas, que prestamos desserviço à doutrina.
Isso é triste, viu? A gente usa uma doutrina que veio para ser consoladora para transformá-la em algo desesperador. Ela não é consoladora, é desesperadora. Né? A gente já falou sobre isso aqui outras vezes, mas nunca é demais a gente reforçar isso, porque eu acho que quem já está conseguindo enxergar, buscar um pouco melhor, tem que vir desconstruindo essas coisas que foram criadas aí, foram deturpadas, até por questões das pessoas verem um romance e achar que aquilo é uma regra. Né? Sabe? É um romance, muitas vezes o espírito está trazendo aquela vivência, é uma vivência dele, às vezes até é onde ele consegue entender, às vezes ele nem tem conhecimento das coisas como elas funcionam, ele está expressando o que é, e às vezes é só um romance, é só uma história, né, que vem trazer o espiritualismo, que tem partes muito boas dentro dela, mas a gente pega aquilo ali e fala, nossa, olha aqui, isso aqui isso é a doutrina espírita. Aí é que tá feita a confusão, né? Aí está feita a confusão. A Marlene falou, você vê que uma pessoa que alguém cometeu um suicídio, o próprio suicida, né, é orar por ele, a gente sabe o potencial que a gente tem quando nós fazemos uma oração para um espírito. Às vezes vai fazer toda a diferença, ao invés de você ficar, nossa, coitado, ele está lá no Vale dos Suicidas, ele vai reencarnar 100 vezes sem as pernas, sem a cabeça, sem o braço. Faz uma oração para esse indivíduo, para que ele possa receber a luz que está sendo emanada para ele. Né, para que ele possa ter essa abertura, porque a luz está sendo emanada para todos nós, desde o mais vil assassino até aquele que já está lá próximo de ser um espírito puro. A luz de Deus está em todos nós, ele vai salvar todos, não tem diferença. Mas às vezes nós nos fechamos, a gente vai lá, cria uma névoa e você não deixa essa luz penetrar. Então, quando a gente faz esse trabalho, né, de orar, de esclarecer tanto o que ficou quanto o que foi, né? Imagine você chegar para esse mesmo pai e dizer para ele, olha, tenha fé em Deus, né? Ore pelo seu filho. Né? Aquele momento que ele fez foi só um momento, não é ele. Ele não é uma pessoa que fez a coisa incorrigível, não. É óbvio, né, que você também não vai pintar algo como não é. Sim, ele cometeu um ato que foi um ato divergente das leis naturais, das leis divinas. Mas isso todos nós cometemos em algum momento. Né? E nós estamos aí, estamos andando, vamos caindo e levantando, caindo e levantando. Então é muito importante a gente ter trazer esse lado consolador, mas um lado, até uma coisa que fica assim, traz a lógica, né? Está lógico aqui. O que o Antônio Carlos colocou, o que o Eunice colocou, está dentro da lógica. Né? O Antônio Carlos colocou aqui, ele vai vir para eles exercerem o perdão, não vem um para agredir o outro. Né? O cara não vai ficar reencarnando 700 vezes deformado. Né? Às vezes ele vai escolher isso. Às vezes vai lhe ser imposto isso, mas às vezes. Né? Se você vê o Hernani Guimarães, nós temos o caso dele lá, que a gente já comentou aqui também, eu não me lembro o nome da menina do rapaz que se suicidou e voltou como uma sobrinha. Né? Voltou perfeito, não tinha defeito nenhum. Não tinha defeito nenhum. Então, quer dizer, é muito variável isso. Né? Vamos dar só uma voltinha aqui, então, vamos continuar aqui, porque ele falou, então, que há várias formas de expiações, né? Como estabelecer uma nomenclatura, como é que a gente não pode pasteurizar isso aqui. E aí ele continua, nem tudo é provação na existência. É importante isso também, porque a gente pega e leva para o lado do fatalismo, leva para o lado do determinismo. Então, tudo que a gente está vivendo, tudo, absolutamente tudo, para alguns espíritas, é fruto de alguma coisa do passado. Se eu saio aqui agora e enfio meu dedinho aqui na mesa e quebro o dedinho, mas é porque no passado você quebrou o dedinho da sua sogra. Porque não tem nada a ver, eu só bati o dedinho aqui, velho. A vida é desse jeito. A gente não é regido, né, por uma contabilidade com débito e crédito. Isso aqui você debitou, tem que ter um crédito em algum lugar. Não funciona desse jeito. A vida é muito dinâmica. A vida ela tem a sua questão aleatória, natural da vida. Já pensou que saco que seria se tudo que a gente faz, sofre e vive tivesse relacionado absolutamente tudo com o que nós fizemos no passado? Né? Pode falar, senhora. Ô, Mário, até sobre isso, e também puxando a questão do suicida, quando a gente coloca essas condições que limitam muito, né, as possibilidades do espírito, então, quando você coloca, parece que é uma destinação, uma determinação, como, né, você tem que quitar a sua conta, né, seu débito, a gente possivelmente está
tirando dele um potencial. Quando você coloca possibilidades futuras de esperança e de possibilidades de quitar os seus débitos, né? Promovendo o bem, o amor, com certeza aquilo mobiliza, né? Até um desejo de caminhar em direção à luz. Né? Então, quando você faz isso, é muito mais fácil uma pessoa aderir a isso do que ela se sentir inferiorizada e falar, nossa, eu estou condenado para o resto da vida. São aquelas condenações eternas, né? Então, eu acredito que a gente precisa muito trabalhar nesse sentido, porque, como espíritas, mostrar que quando, até na criança é assim, não é? Então, quando a criança faz algo de errado, a gente tenta, né, claro, mostrar aquilo, mas tenta trazê-la, né, para uma condição melhor, incentivar os potenciais. Então, eu acho que essa visão ajudaria muito mais as pessoas, né, a se identificarem, inclusive, com o Espiritismo, encontrarem aí uma palavra de conforto, de esperança. E eu penso também nos familiares, por exemplo, de um suicida que o quanto que isso é doloroso, assim, de ver que uma pessoa é como se aquilo manchasse a família inteira. Sim. Deve ser muito doído isso. Então, quando a gente traz esse outro olhar de esperança, em que você coloca as possibilidades numa perspectiva mais positiva, e que o bem é o caminho, gente, eu tenho certeza que isso vai trazer muito mais recursos para essa pessoa, ela vai conseguir sair disso mais rápido. É isso que eu queria falar. Não, perfeito. Olha só, vamos pensar o seguinte: para que serve a expiação? A gente tem uma escolha ruim, ela nos leva à expiação, não é? Para que serve a expiação? Não é para a gente aprender a ter boas escolhas? É para isso que a gente. Então, eu tive uma escolha ruim, fiz um ato ruim. Eu estou espiando, não é para pagar nessa contabilidade. Eu estou espiando porque minha consciência me indica que eu fiz aquilo, e é uma forma, né? Porque reparar aí, a gente confunde isso. Reparar é como se eu estivesse pagando alguém. Então, eu matei alguém, eu tenho que sofrer na mesma medida para eu pagar aquela pessoa que eu matei. Não vai funcionar assim. Se eu matei alguém, olha o exemplo que a Eunice trouxe. Eu matei alguém. Eu descobri que eu fiz aquilo errado, a minha consciência já me puniu, né? No momento em que eu estou encarnado, eu não preciso desencarnar, eu vim 4 encarnações. Naquele momento, eu já descobri que eu estou errado, a minha consciência já me puniu. Se rapidamente eu tomo um outro caminho e pego uma boa escolha, que vai implicar muitas vezes em renúncia de uma série de coisas que eu tinha comigo, né? Eu mudei o meu caminho. Então, se eu era uma pessoa que eu tinha determinadas propensões, a partir daquele momento, daquele evento, eu me conscientizei, eu mudei meu caminho. É a mesma coisa, para mim, é um pensamento meu, do que se eu tivesse gastado uma outra encarnação, sofrendo, para chegar na conclusão depois que eu tenho que mudar o meu caminho. Percebe? O que Deus quer da gente? Que você pague ou que você mude? Né? Qual é o nosso objetivo enquanto espíritos encarnados? Não é evoluir? Não é nos transformar em espíritos puros? Você acha que Deus ia fazer algum tipo de lei para nos punir só porque você fez mal, então você tem que ficar ajoelhado no milho? Não, mas eu já sei que eu não posso fazer mais esse mal. Não, mas você tem que ficar ajoelhado porque você fez. Não condiz com o amor divino, sabe? Não condiz. Então, é o que você falou, Soraya. Se a gente incentivar as pessoas, né, vai, construa de novo, construa de uma maneira diferente. Mas eu vou sofrer. Você já está sofrendo, velho. Só o fato de você descobrir que você fez alguma coisa errada, você já está sofrendo. Né? Eu já estou sofrendo. Agora, essa coisa, né, da Idade Média, da gente ter que pagar com a tortura, com a coisa corporal, né, que eu tenho que viver, que eu tenho... Não é assim que funciona. Deus não quer o pagamento nosso em sofrimento. Né? Deus quer a nossa evolução. A gente tem que evoluir. Todos nós para evoluir o planeta. É assim que funciona. Né? E então, essa questão que ele vem trazer aqui. Nem tudo é expiação na existência. Né? A gente tem essa mania. Não, nem tudo é. E outra, vá para a luz, muda seu caminho aqui agora. Não interessa o que você fez. Né? Acho que é Chico que tem uma frase assim, né? Eu não posso reconstruir o passado, mas eu posso construir um novo futuro. Então vai e construa. Nós já falamos sobre isso também. Quando Jesus conversa com a mulher adúltera, o que ele fala para ela? Vá e não peques mais. Ele não fala para ela, você vai ter que sofrer agora. Você fez isso aí, está contrário à lei, você vai ter que... Ele não falou nada disso. Ele só falou para ela, vai e não peques mais. Você já descobriu que você está errado? Descobri, então vai e não faz de novo. Percebe?
O potencial é muito maior, né? O potencial para a gente se regenerar é muito maior. Então, nem tudo é prova na existência. Ele vai trazer para nós aqui. E aí ele vai comparar. Para uns, a morte não é nada mais do que a separação do corpo. Então, tem aquele espírito que desencarnou, ele já se reconhece de lá e segue, né? Tem outros que já ficam confusos ali, porque ele vai colocar para nós aqui que o envoltório perispiritual conserva as características que a gente tinha no plano material, e a partir desse conservar, ele vai estar materializado e ele vai sofrer mais. Aí ele dá um exemplo aqui das lutas, das batalhas, né? Que quem pudesse olhar com os olhos do plano espiritual na batalha, ia ver o quê? O espírito está lá lutando, ele morre e ele continua lutando. É o que ele falou, ele continua lutando. Para ele, não aconteceu nada, ele foi ferido, mas como ele tá se sentindo vivo ainda, ele faz o quê? Ele continua naquela questão de achar que ele está na batalha, e ele aqui ainda usa o exemplo. A hora que termina a batalha, eles voltam para os seus pais, para abraçar seus velhos pais que estavam esperando. Porque o espírito nem sabe que ele está morto. Mas aí, o desfecho aqui é muito bacana, que ele vai falar aqui que esse estado, para alguns, dura muito tempo, para outros dura menos tempo. Mas tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Ele vai falar ali que, na verdade, isso muitas vezes faz parte da benevolência de Deus. Que Deus nos dá essa condição para que a gente não tenha o choque da morte. Então ele vai dizer aqui, tem espíritos que não estão preparados para receber essa informação. Então faz o quê? Deus permite que ele continue nesse processo, né, nessa perturbação, e aí ele vai encontrar lá, ele vai encontrar, até que ele, esperando que eles vejam o seu estado pelo desenvolvimento das suas próprias faculdades. Então isso nem sempre é uma expiação, nem sempre é uma prova. Às vezes é um benefício que o espírito recebe para que ele não tenha um choque de se ver desencarnado, e se ele não está preparado, se ele está materializado, ele muitas vezes vai ter uma perturbação maior, né? Então deixa ele naquele estado de perturbação e vai devagar mostrando para ele a condição nova que ele está. Olha que bacana que ele vai abrindo aqui, ele vai abrindo várias possibilidades. Ele não descarta a expiação, ele não descarta a prova, mas ele também coloca aqui que esta condição do espírito humano, ela é também, em muitos casos, uma parte da benevolência divina, né, que ele vai trazer aqui. Outra coisa que me chamou a atenção, Deus não é injusto e deixa aos pobres de espírito este prazer, esperando que eles vejam o seu estado pelo desenvolvimento. Então ele vem falar, ele deixa aos pobres de espírito. Quem são esses pobres de espíritos? São aqueles que ainda não têm nenhuma realização espiritualista. Esse é um pobre de espírito, né? Ele é um materialista, ele não consegue perceber nada além do seu corpo físico, da sua vivência, dos relacionamentos que ele tem, das coisas materiais e apegos materiais que ele tem, vínculos com pessoas, né? Então, eu entendi que ele estava se referindo a esses pobres de espíritos, a esses espíritos que não têm esse tipo de condição, né, de desencarnar agora e falar, poxa, eu desencarnei, então ok, eu fiz a transição, qual que é o próximo passo? Né? Então, é um benefício para esse tipo de espírito e descobrindo paulatinamente a sua condição de desencarnado ali para poder seguir o seu caminho. Comentários? Vamos ver onde ele vai com a mensagem. Aqui. Consolai-vos, pois, vós que tendes pais, mães, irmãos ou filhos extintos sem luta. Talvez lhes seja permitido acreditar ainda que seus lábios se aproximem de vossas frontes. Enxugai vossas lágrimas. O pranto é doloroso para eles, e eles se admiram ao ver-vos derramá-lo. Eles envolvem com seus braços o vosso pescoço e vos pedem sorrisos. Sorri, pois, para esses invisíveis e orai para que eles troquem o papel de companheiros pelo de guias, para que desdobrem as suas asas espirituais, que lhes permitirão planar no infinito e vos trazer as suas suaves emanações. Notai bem que não vos digo que todos os mortos de súbito caem nesse estado. Não, mas não há um só cuja matéria não tenha que lutar com o espírito que se reencontra. Houve o duelo, a carne rasgou-se, o espírito se
obscureceu no momento da separação, e na erraticidade ele reconheceu a verdadeira vida. Agora, vou dizer-vos algumas palavras sobre aqueles para os quais este estado é uma provação. Oh, como ela é penosa! Eles se julgam vivos e bem vivos, possuindo um corpo capaz de sentir e saborear os prazeres da terra. E quando suas mãos querem tocá-los, as mãos se dissolvem. Quando querem aproximar os lábios de uma taça ou de uma fruta, os lábios se aniquilam. E eles veem, eles querem tocar, mas não podem sentir nem tocar. O paganismo oferece uma bela imagem deste suplício apresentando Tântalo, sentindo fome e sede e jamais podendo tocar com os lábios na fonte de água que murmurava aos seus ouvidos, ou no fruto que parecia amadurecer para ele. Há maldições e anátemas nos gritos desses infelizes. O que fizeram eles para suportar tais sofrimentos? Perguntai a Deus. É a lei que foi escrita por ele. Aquele que mata com a espada morrerá pela espada. Aquele que profanou o próximo, por sua vez, será profanado. A grande lei de Talião estava escrita no livro de Moisés e ainda está escrita no grande livro da expiação. Orai, pois, incessantemente por esses na hora final. Seus olhos fechar-se-ão e eles dormirão no espaço, como dormiram na terra, e ao despertar, encontrarão não mais um juiz severo, mas um Pai compassivo, lhes assinando novas obras e novos destinos. Santo Agostinho. Show, né? Só eu que achei máximo, não? Muito legal essa mensagem, né, do Santo Agostinho. Olha só, ele começa falando ali para que a gente console essas pessoas, né, para que a gente console, para que elas se esclareçam. E aí ele vai colocar que elas troquem o papel, né, o seu papel de companheiros pelo de guia. Então, você ao esclarecer esse espírito, você vai permitir que ele faça uma mudança na sua atuação. Ele se vendo como espírito, né, então se eu perdi um ente querido aqui, ele está ainda envolto naquele processo de perturbação, o que ele pede para a gente orar? Para que ele se esclareça, para que ele conheça a sua condição, né, para que ele possa, aqui ele vai falar aqui, para que eles desdobrem as suas asas espirituais. Olha que bacana, né? Poético, né? A desdobrar suas asas espirituais para poder sentir o potencial do seu espírito. E aí ele vai se transformar em guia, ao invés de ser companheiro. Ele não é mais aquele companheiro que está aqui na Terra, né? Ele já conhece, ele está num estágio de esclarecimento maior do que o nosso. E aí ele passa a gozar desse potencial todo que ele tem e passa até a ajudar como guia, que ele vai dizer aqui, né? Desdobrando essas suas asas aqui. Ele vai colocar aqui no segundo parágrafo, que eu notai bem, que eu não vos digo que todos os mortos de súbito passam por esse problema. Então ele vai falar ali que esse caso ocorre mais com aqueles que morrem de súbito, por quê? Porque ele não está esperando morrer. Eu estou aqui conversando com vocês, de repente eu continuo conversando, mas vocês não estão me ouvindo mais. Tá? Todo mundo aqui, eu estou falando com vocês. Eu morri, eu caí duro aqui. Se eu consigo perceber o que aconteceu, ok, eu já começo a trabalhar nesse processo. Já começo a desfraldar as minhas asas espirituais. Agora, se eu continuo aqui em perturbação, né, eu vou seguir como esse espírito aqui, sem saber que eu morri por algum tempo. Então ele vai dizer, mas não são todos os que morrem assim. Se eu já estou doente, eu estou passando por uma doença, eu já vou, né, meio que percebendo que a hora da morte está chegando, eu vou me preparando. Por isso que ele fala aqui que esses casos do espírito se ver e se acreditar morto, não se acreditar morto, se dá mais quando uma morte é violenta, mas ele deixa claro aqui que não é sempre. E gostei muito quando ele fala aqui que todo espírito vai passar por esse processo de perturbação, em maior ou em menor grau. E aí ele usa aqui, há um duelo entre a carne e o espírito. Olha que legal, né? Então nós estamos aqui grudados na carne, a gente se identifica com o nosso corpo, com a nossa família, com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso, né? E aí na hora que você vai desprender, há um duelo entre esse material físico, né, que nos prendeu e quer nos prender, e o espírito que quer voar. Então ninguém vai passar, né, por isso sem algum tipo de perturbação. Ele vai dizer aqui, maior ou menor. E aí ele fala, para aqueles que é uma provação, ela é muito penosa. É muito penosa para aqueles,
Por quê? Porque ele acredita que ele tem o corpo físico, e é interessante que ele vai dizer que esse corpo ele apresenta as características todas de possibilidades. Então, é como se se fosse possível para ele sentir o prazer, né? Então, ele vai colocar aqui, ó, capaz de sentir e saborear os prazeres da terra, porque ele não se vê morto, né? Então, ele fala, só que aí o sofrimento se dá quando ele vai pegar uma taça, por exemplo, para sentir esses prazeres, e ele não consegue realizar aquele fato, né? Quando ele vai se aproximar de alguém em que ele quer ter um contato, ele não consegue aquele contato. Então, isso é um sofrimento. Para esses, é um sofrimento muito grande, né? Tem aqueles que estão nessa perturbação, igual o nosso companheiro aqui, que ele não sentia esse sofrimento também. Ele foi levando ali a vida dele, meio confuso, né? Estava com o pessoal ali, mas ele não expressava esse sofrimento. Aqui ele vai trazer que, para alguns, é um sofrimento tremendo. E a gente vê muitos relatos nas reuniões mediúnicas e na literatura, né, sobretudo nos romances, que vem trazer para nós aí depoimentos de espíritos, né, que eles sofrem muito pelo fato de não poderem ter mais acesso a esses prazeres terrenos. E é onde eles vão aí, né, no jargão moderno, vampirizar, né? Eles vão obsediar aquelas pessoas que têm os mesmos vícios, a mesma inclinação por esses prazeres, para, de alguma forma, eles conseguirem usufruir daquilo, né? Talvez fluidicamente, ali, por aquela condição, né? Por isso até veio a se chamar de vampiro, porque essa é a relação que se faz, né? De você extrair os fluidos vitais de uma pessoa, isso que o vampiro fazia quando ele sugava o sangue. Então, um obsessor que está vampirizando uma vítima, nesta analogia, que é mais moderna do que Kardec não usa esse termo, mas ele vem vampirizar, ele vem sugar esses fluidos, né, que são emanados nesses momentos em que o encarnado está se dedicando a esses prazeres aqui, no caso materiais, que é o exemplo que a gente está dando. Então ele vai dizer aqui que o sofrimento desses espíritos é muito grande, né, porque ele quer aquilo, ele é um viciado naquele processo, naquela sensação, ele não se vê morto e ele precisa daquela sensação. É uma crise de abstinência, é uma síndrome de abstinência do espírito, né? Então, é um sofrimento terrível, né? Quem já viu síndrome de abstinência em encarnado, imagina no desencarnado também, ela ocorre da mesma maneira aqui. E aí ele vai falar aqui do paganismo, né? Que traz muito enraizado, talvez até inconscientemente, esse tipo de sofrimento do indivíduo estar, né, meio que num limbo ali, e não conseguir ter acesso àquilo que ele quer, né? E ele padece por não ter esse acesso. E é onde ele vai falar da lei de Talião aqui, né? Que já está impresso lá na lei de Talião e está impresso em nós. O que acontece é que a gente vai evoluindo enquanto humanidade e a gente já tem possibilidades de entendimento e de ressarcimento desses processos diferentes de antigamente, né? Antes você não tinha como, não dá para dar salto, né? Não dá para pegar lá na hora de fazer a lei mosaica e tentar traduzir hoje dentro do que foi a doutrina espírita, falando em amor, em perdão. Ninguém perdoava naquela época, né? E ali tinha que vigorar essa lei de Talião. Era uma sociedade bárbara, era uma sociedade animalizada, era uma sociedade cuja até as leis eram assim. Era normal, né? Existia o duelo, existia as penas de morte, açoitamentos, né? Hoje a gente já não fala mais nisso. E aí, muitas vezes, a gente continua, como a gente já falou na primeira parte aqui do nosso estudo, continua agindo como se a gente estivesse na Idade Média, né? Lá atrás, sendo que a gente já rompeu essa fase, né? Jesus foi o grande divisor de águas quando ele separa, né? O Deus punitivo, aquele Deus vingativo, aquele Deus rancoroso, com um Deus de absolutamente puro amor, né? Perdoai os vossos inimigos. Então, se eu perdoo os vossos inimigos, se eu quero bem, se eu amar os vossos inimigos, eu vou querer que ele sofra para poder pagar o mal que ele fez para mim? É uma forma de amar os inimigos? Não é, né? Não é. Então, achei muito interessante essa mensagem que vai trazer, né, esse fechamento aqui. E aí ele vai dizer lá, orar incessantemente para esses na hora final, né? Seus olhos fechar-se-ão, eles dormirão no espaço, como dormiram na terra. E ao despertar, não encontrarão mais um juiz severo, mas um pai compassivo, lhes assinando novas obras e novos destinos. Olha que legal o jeito que ele fecha aqui, né? Então, o espírito está esperando a lei de Talião, ele estava falando nisso. A hora que ele desencarnar e ele entender o que é o processo lá, ele não vai encontrar o juiz como ele esperava. Ele vai encontrar um Deus compassivo que assinala novos destinos para ele.
não gostei demais, Santo Agostinho sempre é fantástico, né? Comentários, meninos? Não? Então, beleza. Então, fechamos aqui. A semana que vem nós vamos trazer o Pierre Legai ainda. Ele vai depois, em abril de 65, eles vão evocar ele de novo para ver a condição que ele estava. Né? Então, eles vão aí a gente termina esse processo aqui entendendo como ele está e a gente passa para outra comunicação, que acho que já são as últimas do Palestras Familiares. Tá joia? Então, beleza. Até a semana que vem, meninos.